Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar como criar máscaras a partir de amostra de cores, utilizando a ferramenta de intervalo de cores. A ferramenta de intervalo de cores, ela fica um pouco escondida junto das ferramentas de mascaramento e muitas vezes ela pode ser negligenciada, ela pode ser deixada um pouco de lado, mas pode ser bastante útil em situações em que a gente tem contrastes cromáticos intensos numa imagem e a gente precisa selecionar objetos a partir das cores. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir desculpa pelo barulho, talvez vaze alguma coisa aqui no microfone, está acontecendo uma obra aqui no prédio, e isso pode aparecer um pouquinho aqui no áudio, mas, apesar disso, vamos lá para a tela do meu computador para a gente ver a ferramenta de intervalo de cores. Então vamos começar por essa foto, porque ela pode ser bem interessante para a gente entender como a máscara feita com a ferramenta de intervalo de cores pode funcionar. Então, eu estou aqui já no módulo da revelação, vou abrir as ferramentas de mascaramento e as ferramentas de intervalo, elas estão aqui embaixo, são a última dessa lista do painel principal aqui das ferramentas de mascaramento. Veja que a gente tem dois tipos de intervalo, intervalo de cores e intervalo de luminosidade. A gente vai se concentrar aqui no intervalo de cores. E por que essa foto é uma foto característica para a gente entender intervalo de cores? Porque a gente tem aqui, basicamente, áreas com cores contrastantes. A gente tem esse fundo do verde e a planta com esses tons mais avermelhados, esse tom de rosa. Então, eu vou clicar aqui em intervalo de cores, o painel de máscara vai abrir e perceba que quando eu levo o cursor para cima da foto, eu tenho esse conta-gotas, que vai me permitir selecionar uma amostra da cor que eu quero mascarar. Então, eu vou clicar nessa parte da frente da planta e a seleção é feita a partir dessa amostra de cor que eu acabei de criar. Ou seja, todas as áreas da foto que contêm esse mesmo tom são selecionadas. Perceba que eu estou vendo aqui a minha seleção com um overlay vermelho e talvez para essa foto a gente pudesse mudar a cor do overlay, que talvez fique mais interessante, mais fácil da gente visualizar. Então, aqui embaixo do painel de máscara, eu vou clicar nesse seletor de cor e vou escolher aqui, sei lá, talvez um tom de azul seja mais interessante por conta do contraste. Veja, agora sim. Então, eu percebo que eu selecionei não só o vermelho da planta, mas também ele identificou que aqui no fundo existem algumas áreas com esse tom vermelho. Agora a gente precisa refinar essa seleção. E para isso, aqui no painel de configuração da ferramenta, eu tenho o primeiro slider, que é o slider de refinar. Então, eu posso aumentar a seleção, arrastando para a direita, ou diminuir as áreas selecionadas, arrastando para a esquerda. Eu vou habilitar a opção de mostrar a sobreposição para a gente ver isso acontecendo em tempo real. Veja, aumentando a área selecionada, ou seja, a ferramenta está ampliando o intervalo de cores que está sendo selecionada, ou arrastando para a esquerda, eu estou diminuindo esse intervalo de cores que está sendo selecionado. Então eu vou arrastar para a esquerda para tentar remover todas aquelas áreas do fundo que foram selecionadas. E perceba que se eu remover bastante, nesse caso, é claro que esses valores dependem da foto, dependem inclusive da área onde eu clico inicialmente para selecionar uma amostra de cor, mas arrastando para a esquerda bastante, diminuindo bastante os valores desse slider de refinar, eu tenho então apenas a flor, a planta selecionada. Não tenho mais nenhuma área do fundo em azul, indicando que eu não tenho nada selecionado no fundo, mas eu perdi algumas áreas da planta que foram removidas nesse momento em que eu refinei essa seleção. Perfeito. O que eu preciso fazer agora é incluir essas áreas. E para isso, eu vou pressionar a tecla Shift no teclado. Perceba que quando eu pressiono a tecla Shift no teclado, um íconezinho de mais aparece ao lado do cursor, ao lado do conta-gotas, indicando que agora eu posso incluir novas áreas, novas amostras de cor nessa seleção. Então, pressiono o Shift e vou clicar aqui nessa pétala da flor para a gente tentar incluir toda essa cor na minha seleção. Veja só, clico aqui e essa área é incluída na seleção.
E perceba que agora eu tenho esse conta-gotas pequenininho aqui, indicando que, além do meu ponto inicial de seleção, quer dizer, da minha amostra primeira, eu tenho uma outra amostra de cor também nessa seleção. Veja que agora a planta está muito mais selecionada, mas eu ainda tenho uma área aqui sem seleção. Então, mais uma vez, vou pressionar Shift, o íconezinho de mais aparece ao lado do cursor e eu vou clicar aqui nessa região e essa região também é selecionada. Eu poderia fazer isso por 5 vezes. Vou fazer mais uma vez aqui embaixo para a gente tentar selecionar essa área aqui abaixo da planta. Pressiono Shift e clico aqui. E quando eu fiz isso, perceba que áreas lá no fundo foram selecionadas. É claro que eu poderia refinar, tentar refinar, mas como a gente já está com o slider de refinar num valor muito baixo, provavelmente a gente não conseguiria melhorar muito essa seleção. Então, eu vou pressionar Alt e agora, ao invés de um maisinho ao lado do cursor, aparece essa tesourinha, indicando que eu posso remover uma amostra. Então, eu sei que foi essa última amostra de cor que selecionou, além da planta, selecionou lá no fundo, então eu vou remover essa amostra de cor. Pressiono o Alt e clico sobre aquele conta-gotas. E aí a gente tem aquela amostra de cor removida. Talvez pudesse tentar trabalhar com o slider de refinar ainda um pouquinho. Acho que aumentando os valores de refinar, a gente consegue uma seleção melhor na planta, apesar da gente ter uma pequena área selecionada lá no fundo. Acredito que isso não vai comprometer o resultado do meu ajuste. E aqui então eu poderia trabalhar especificamente sobre a planta, veja, exagerando bastante o ajuste, sem afetar as cores que estão lá no fundo, os tons de verde que estão lá no fundo. Então eu poderia, quem sabe, aumentar um pouquinho os valores de exposição para a gente ter um destaque maior para a planta, uma vez que a gente tem essas áreas muito claras ao fundo de verde. Talvez abrir um pouquinho as sombras, e aqui eu poderia aplicar qualquer ajuste disponível aqui no painel de ajuste da ferramenta. Talvez aqui nos efeitos aumentar um pouquinho essa textura, e vamos experimentar até um pouquinho os valores, aumentar um pouquinho os valores de desembaçar, porque com isso a gente aumenta o contraste das cores e a gente vai ter uma cor um pouquinho mais interessante na planta. Vou desabilitar a opção de mostrar sobreposição para a gente ver como era e como ficou. Era assim e ficou assim, então a gente criou uma seleção a partir das cores de uma determinada área da imagem sem afetar as outras cores da foto. Vamos ver então um segundo exemplo. Antes da gente ver o próximo exemplo, eu queria te convidar para conhecer o nosso curso Lightroom Classic Total. Se você estiver procurando um curso de Lightroom online, 100% online, com acesso vitalício, um investimento bastante razoável, considera conhecer o nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso completo do início ao fim, que vai te mostrar todo o funcionamento do programa e vai te dar as bases para de fato dominar esse software que é tão importante para o fotógrafo. Desde a importação, o início do nosso fluxo de trabalho, até a exportação dos arquivos, o fim do fluxo de trabalho, passando por todas as ferramentas de edição de fotos. É um curso de fato bastante completo, vale a pena conhecer. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Dito isso, então, vamos ver o nosso segundo exemplo. Veja, nessa foto, talvez fosse interessante a gente trabalhar independentemente, separadamente, essas folhas que estão aqui no primeiro plano, fazendo a moldura para o Cristo, e o céu ao fundo. E aí, talvez o meu primeiro pensamento fosse selecionar o céu. Veja só, vamos lá nas ferramentas de mascaramento, vou clicar no botão de selecionar o céu, e o Lightroom, por inteligência artificial, vai selecionar o céu para mim. Mais uma vez, eu vou habilitar a opção de mostrar sobreposição, e a gente tem, então, a visualização do overlay indicando aonde o céu foi selecionado. E perceba que toda essa área acima das folhas foi selecionada perfeitamente. O problema é aqui entre as folhas. O Lightroom não consegue selecionar muito perfeitamente essas áreas aqui entre as folhas. Então, se eu trabalhasse nesse céu, por exemplo, e aqui eu vou exagerar bastante para a gente enxergar isso, eu teria uma diferença entre essa parte mais superior e essa parte aqui que a gente consegue ver através dos espaços entre as folhas. E talvez isso não seja a melhor solução para essa situação.
Então eu vou jogar fora essa máscara, vou clicar aqui nos 3 pontinhos e excluir a máscara. Vamos pensar então a partir da ideia de selecionar por cores, porque aqui a gente tem também um contraste cromático interessante. Eu tenho esse verde das plantas, das folhas, e o azul do céu. Então a gente vai lá na opção de intervalo e escolher intervalo de cores. Mais uma vez, o painel das máscaras vai se abrir e eu tenho um conta-gotas aqui no meu cursor. Vou levar meu conta-gotas lá para cima das folhas e eu vou selecionar um tom de verde que eu acho que pode ser interessante para conseguir abarcar toda essa variedade de verdes que a gente tem aqui nessas folhas. E perceba que no primeiro exemplo eu simplesmente cliquei, mas eu também posso, ao invés de clicar em um único ponto, criar uma pequena seleção que amplie o meu intervalo de cores selecionados, né? A variedade de cores selecionadas. Então, nessa área aqui de verde, eu tenho um verde mais claro, tenho um verde médio, tenho um verde mais escuro. Então, o que eu posso fazer é simplesmente clicar e arrastar. E percebam que o cursor desenha essa seleção e todas as cores abarcadas por essa seleção serão, então, selecionadas. Serão a base ou a amostra para que a minha máscara seja criada. Solto o dedo do mouse e vamos ver o que o Lightroom me deu de seleção. Então perceba que agora, basicamente, todo o verde das árvores foi selecionado. Essa não é uma cor boa para a máscara nessa foto. Eu vou mudar aqui, talvez o vermelho seja mais interessante para essa foto. Vamos ver então o que a gente selecionou. Selecionamos todo o verde, mas também selecionamos o céu, principalmente essa área mais clara do céu, porque a gente certamente selecionou áreas verdes tão claras aqui, que são tão próximas do cinza, o que vai se confundir com esses tons mais acinzentados aqui do céu. Então, para isso agora, para resolver essa situação, a gente vai utilizar o slider de refinar. Vamos habilitar a opção de mostrar a sobreposição para a gente ver acontecendo. Vou arrastar, não posso arrastar para a direita, obviamente, porque senão eu vou ampliar essa área de seleção. Então, eu vou arrastar para a esquerda o slider e perceba que as áreas do céu vão sendo removidas da minha seleção. Então, eu tenho a possibilidade de refinar de uma maneira bastante interessante aqui com esse slider de refinar. Algumas áreas desse verde mais escuro ficaram fora, mas isso aqui talvez não atrapalhe o meu ajuste, porque justamente o que eu quero nessa situação é escurecer um pouquinho esse verde para que o fundo, a estátua do Cristo, tenha um pouco mais de destaque. Então, por enquanto, eu vou deixar essas áreas mais escuras fora e vamos ver como é que fica o resultado do meu ajuste. Vou desabilitar a opção de mostrar a sobreposição e vou abaixar a exposição dessa área. E perceba que todo o verde, então, é afetado, obviamente com exceção dessas áreas mais escuras, mas as áreas mais escuras a gente já entendeu que não precisam ser alteradas, porque de fato o que eu quero é escurecer tudo, né? Então, posso baixar um pouquinho a exposição, quem sabe fechar um pouquinho mais as sombras, diminuir também um pouquinho de branco, olha, porque a gente tira um pouco desse brilho mais intenso. E eventualmente aqui, se fosse o caso, eu poderia até trabalhar com as cores dessa vegetação, deixando um tonzinho um pouquinho mais quente, aumentando os valores de temperatura e de colorir. Então a gente conseguiu trabalhar aqui separadamente o primeiro plano, que tem esse tom mais esverdeado, sem afetar o plano de fundo, o céu, enfim, com os tons mais azulados característicos do céu. Então essa ferramenta de intervalo de cores pode ser bastante interessante quando a gente pensa em imagens que tenham áreas contrastantes, áreas cromáticas contrastantes. Então é isso, pessoal, essa foi a ferramenta de intervalo de cores. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo seja útil, que você possa tirar algum conhecimento desse material. E se você gostou, se você acha que isso pode de fato te ajudar aí no seu trabalho, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante pra gente, principalmente se inscrever no canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.